Bem-vindos, pessoal, à nossa aula sobre anatomia e fisiologia humana. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo incrível mundo do corpo humano. Então imagine que você é um explorador prestes a desvendar os mistérios de um território desconhecido. Esse território é o seu próprio corpo, composto por diversos sistemas orgânicos que trabalham em harmonia para mantê-lo vivo e saudável. Ao longo dessa aula, nós vamos conhecer os 11 principais sistemas orgânicos e entender como é que eles desempenham suas funções vitais, e desde o sistema tegumentar, que forma a nossa pele e nos protege do ambiente externo, até o sistema reprodutor, que é responsável pela perpetuação da espécie. Então nós vamos contemplar, vamos estudar todos esses sistemas que trabalham conjuntamente. Bem, pessoal, também nós vamos falar na nossa aula sobre a homeostase, que é um incrível mecanismo que permite ao nosso corpo manter o equilíbrio interno, mesmo diante de desafios externos, como se o nosso organismo fosse um maestro habilidoso, regendo uma orquestra complexa para que tudo funcione em sintonia. Então, vamos avançar. O corpo humano é uma máquina incrível, composta por 11 sistemas orgânicos principais que trabalham juntos para manter você vivo e saudável. Então, vamos conhecer cada um deles. O sistema tegumentar, pessoal, é a nossa capa protetora formada pela pele, pelos, unhas e glândulas, e ele nos protege do mundo externo, regula a temperatura, elimina resíduos e até produz vitamina D. O sistema esquelético é a nossa estrutura composta por ossos, cartilagens, ligamentos e tendões, e ele nos dá uma sustentação que protege nossos órgãos, armazena minerais, produz células sanguíneas e permite que a gente se movimente. O sistema muscular é a nossa força formada por músculos esqueléticos lisos e cardíacos. Ele nos permite movimentar o corpo, manter a postura, estabilizar as articulações e até produzir calor. O sistema nervoso é o nosso comando central, composto pelo cérebro, pela medula espinhal, nervos e órgãos sensoriais. Ele recebe, processa e transmite informações, coordena as atividades do corpo e integra as funções mentais. O sistema endócrino é o nosso mensageiro químico, formado por glândulas como a hipófise, tireoide, pâncreas, as adrenais, ovários e testículos. Ele produz e libera hormônios que regulam o metabolismo, crescimento, desenvolvimento, reprodução e comportamento. Já o sistema cardiovascular é o nosso sistema de transporte composto pelo coração, vasos sanguíneos e sangue, e ele leva oxigênio, nutrientes, hormônios e outras substâncias para as células, e remove o dióxido de carbono e resíduos metabólicos. O sistema linfático é o sistema que nós temos de drenagem e defesa, formado por vasos linfáticos, os gânglios linfáticos, o baço, o timo. Ele coleta e retorna o líquido intersticial para o sangue, filtra e destrói micro-organismos invasores e produz linfócitos, que são nossas células de defesa. Já o sistema respiratório é o nosso sistema de trocas gasosas, composto pelas vias respiratórias, pelo nariz, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, pelos pulmões. Ele realiza as trocas de oxigênio e dióxido de carbono entre o ar e o sangue. O sistema digestório é o nosso sistema de processamento de alimentos, que é formado pelo tubo digestivo, pela boca, faringe, esôfago, estômago e intestinos, e órgãos anexos, que são dentes, a língua, as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, e ele digere os alimentos, transformando-os em moléculas menores para serem absorvidas. E também nós temos o sistema urinário, que é o sistema de filtragem e eliminação, composto pelos rins, os uréteres, a bexiga urinária, a uretra. Ele filtra o sangue, remove resíduos metabólicos na forma de urina e regula o equilíbrio hídrico e ácido do corpo. Temos também o sistema reprodutor, que é o nosso sistema de perpetuação da espécie, formado pelos órgãos genitais masculinos, os testículos, os epídimos, os ductos deferentes, as vesículas seminais, a próstata e a uretra. Temos também o órgão genital masculino. E também temos os órgãos femininos, compostos
pelo ovário, pelas tubas uterinas, o útero e o órgão sexual feminino. E ele produz gametas e os hormônios sexuais e possibilita a fecundação e o desenvolvimento do embrião. Então, esses 11 sistemas trabalham em conjunto como uma grande orquestra para manter o corpo funcionando perfeitamente. E por isso é incrível como cada um deles desempenha um papel fundamental para a nossa saúde e o nosso bem-estar. Bem, pessoal, imagine que o nosso corpo é como uma cidade bem organizada, onde tudo funciona em harmonia. E essa harmonia é chamada de homeostase, que nada mais é do que a capacidade do nosso organismo de manter tudo estável e em boas condições para o funcionamento. E para manter essa estabilidade, o corpo ele precisa regular várias coisas importantes, como a temperatura, o pH do sangue, temos a pressão arterial, a quantidade de açúcar no sangue e até a concentração de água e sais minerais no nosso corpo. E como é que o corpo faz isso? Bem, ele faz através de mecanismos de feedback, que são como sensores espalhados pelo corpo, e esses sensores ficam de olho em tudo o que acontece no nosso meio interno. E quando percebem alguma mudança, eles adicionam ou acionam respostas para trazer tudo de volta ao normal. Então, manter a homeostase e o equilíbrio do organismo é super importante para a nossa saúde e sobrevivência. É como manter a cidade funcionando direitinho, sem problemas, e quando algo perturba esse equilíbrio, seja por fatores internos ou externos, o corpo pode ficar desequilibrado e isso pode causar até doenças ou até mesmo levar à morte. Por isso é fundamental entender como esses mecanismos de regulação da homeostase funcionam e quais são os fatores que podem afetar esse equilíbrio. E assim podemos cuidar melhor da nossa saúde e evitar que a nossa cidade interna entre em caos. Bem, quando algo dá errado no nosso corpo, seja por causa de lesões ou doenças, nós chamamos essas mudanças anormais de alterações patológicas. É como se a nossa cidade interna estivesse enfrentando problemas que atrapalham o funcionamento normal das células, dos tecidos, órgãos ou sistemas. E existem vários fatores que podem causar essas alterações patológicas, como, por exemplo, os agentes infecciosos, o vírus, como bactérias também, fungos, agentes físicos como o calor, o frio, a radiação, agentes químicos venenosos e poluentes, agentes biológicos como toxinas e alérgenos, fatores genéticos como alterações no DNA, fatores imunológicos como alergias e doenças autoimunes, fatores nutricionais como deficiências e excessos, fatores psicológicos como estresse e ansiedade. Enfim, a fisiopatologia é a área que estuda essas alterações patológicas e como elas se desenvolvem no organismo, e ela tenta explicar como as doenças ou lesões afetam a homeostase e o equilíbrio do corpo, causando sintomas e sinais que podemos observar. Além disso, a fisiopatologia também busca entender como o corpo reage a essas alterações, tentando se adaptar ou se recuperar. É como se o nosso organismo estivesse lutando para superar os problemas e restaurar a harmonia interna. E existem 4 conceitos principais que a fisiopatologia usa para entender as doenças, que são a etiologia, que tem relação com a causa da doença ou lesão que provoca o problema, a patogenia, que é o mecanismo pelo qual a causa produz a doença ou lesão, como o problema e como o problema se desenvolve. Temos a morfologia, que tem relação com a forma como a doença ou lesão muda a estrutura das células, tecidos, órgãos ou sistemas. Temos também as manifestações clínicas, que são as consequências da doença ou lesão, que podemos observar, seja por sintomas que o paciente sente ou pelos sinais que o profissional da saúde identifica. Então, entender esses conceitos é fundamental para diagnosticar, tratar e prevenir as doenças de maneira mais eficiente. É como ter um mapa detalhado da nossa cidade interna para poder identificar e resolver os problemas que surgem. Bem, pessoal, nós estamos chegando aqui à conclusão dessa aula e agora vocês podem ter uma nova perspectiva sobre o corpo humano e o seu funcionamento, e vocês percebem que cada sistema orgânico ele desempenha um papel crucial na manutenção da vida e que a saúde depende do delicado equilíbrio entre eles. E esse conhecimento
ele é valioso não apenas para aqueles que pretendem seguir carreiras na área da saúde, mas para todos nós, pois nos permite cuidar melhor do nosso próprio corpo e tomar decisões informadas sobre nossa saúde e bem-estar. Então lembrem-se de que o corpo humano é uma máquina incrível, capaz de se adaptar e superar desafios, e ao entendermos como ele funciona, podemos valorizar ainda mais essa obra-prima da natureza e nos esforçar para mantê-la saudável e equilibrada. Então eu espero que essa aula tenha despertado em vocês a curiosidade e o fascínio pela anatomia e fisiologia humana. Continue explorando, aprendendo e cuidando desse território extraordinário que é o seu corpo. Afinal, ele é o seu lar para toda a vida. Bons estudos e até a próxima aula.